Que história é essa de que John Arias interessa ao Palmeiras? Palmeiras com um time bem alternativo diante do Ceará na rodada final do Brasileiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro, com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai com um time bastante diferente para a rodada final do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3-0 contra o Galo, o Palmeiras confirmou o vice-campeonato. Ele não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Até por isso, essa última rodada do Brasileirão é para cumprir tabela. Para o Palmeiras, embora para o Ceará exista muita coisa em jogo, o Vovô precisa da vitória para evitar qualquer risco de rebaixamento. Pois bem, 4 titulares nem viajaram para Fortaleza. São eles o zagueiro Gustavo Gomes, também o zagueiro Murilo, o meio-campista Andréas Pereira e o atacante Vitor Roque. Eles foram poupados por opção do Abel Ferreira. Piquerez e Veiga estão suspensos e também não viajaram. A gente precisa lembrar que o Everton, o Evangelista, o Emi Martinez, o Felipe Anderson e o Paulinho estão no departamento médico. No total, 11 atletas ou um time inteiro de desfalques. A tendência é de o Palmeiras bem mesclado para enfrentar um Ceará que vem caindo pela tabela. O Vovô chegou a ter 10 pontos de vantagem em relação ao seu rival Fortaleza. Eles vão para a última rodada com os mesmos 43 pontos, ambos ameaçados pela degola. Se o campeonato terminasse hoje, nenhum deles cairia. Eles estão à frente do Vitória com 42 pontos e do Internacional com 41. E esse papo de que John Arias pode virar reforço do Palmeiras. Segundo o UOL, o Verdão busca maneiras de contratar um meio-atacante colombiano já em janeiro. Posso garantir para vocês que essa chance é praticamente zero. Na metade da temporada europeia, em janeiro, o Wolverhampton não vai abrir mão de um jogador que é titular por lá e havia custado em julho desse ano 17 milhões de euros. A partir de julho, com o iminente rebaixamento do Wolverhampton, acho que a situação muda. A tendência é que o Wolverhampton na segunda divisão precise se desfazer dos jogadores mais caros do elenco e é nesse contexto que o Arias pode acabar estando disponível no mercado. É óbvio que ele não vai sair de graça, o Wolverhampton vai querer recuperar um investimento de 17 milhões de euros e aí o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, que são clubes interessados, passam a ter alguma chance, embora já dá tempo para imaginar também que para o Arias vai ser mais negócio continuar no futebol europeu. Ele vinha dizendo para o pessoal do Fluminense durante todos os últimos anos que tinha o sonho de atuar na Premier League e no futebol europeu. Diante desse cenário, tendo jogado bem pouco por lá, a tendência é que ele queira experimentar pelo menos por mais algumas temporadas. Registrar que o Arias é titular do Wolverhampton, foi assim nas 2 últimas partidas, embora seus números sejam fracos. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês com apenas 2 pontos conquistados, uma das piores campanhas da história do futebol inglês na primeira divisão. E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito.
A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras, papo para 2028. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa pro Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que, se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento. Tá, então, minha família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, atualizações neste domingo, né, dia 7 de dezembro, informações aí que você pode acompanhar, lembrando que hoje é o último dia, né, do Campeonato Brasileiro, encerra aí a rodada, a 38ª rodada, Palmeiras enfrenta a enfrenta o Ceará, né, que o Ceará que tá brigando para não cair, né? E o Palmeiras vai entrar com um time alternativo. Enfim, vamos ver no que vai dar. Deixei abaixo o palpite para o jogo. Eu acho que vai ser 2-0 para o Palmeiras. Deixei embaixo o seu palpite. Se for comprar alguma camisa do Verdão ou algum item, qualquer coisa que seja, clica no nosso link aí na descrição, tá? A gente é afiliado do YouTube Shop. Podemos revender aí das lojas Magazine Luiza, Shopee, Netshoes
e Mercado Livre. O que você comprar lá vai gerar uma renda aqui pro canal, combinado? Então dá esse apoio pra gente aí. Se você que ficou do vídeo até agora, até o finalzinho do vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, fui.